Durante esses 7 dias que eu estava insuportável, e eu pensava, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô reclamando? Se eu, enfim, conseguir engravidar, se está tudo bem, aí vem a culpa junto com a ansiedade, com o pedido de perdão. Meu Deus, me perdoa porque tá tudo bem e eu estou aqui reclamando. O que está acontecendo dentro de mim? Que transformação é essa? Dentro de um desejo enorme ter sido alcançado, atingido, e eu tá desse jeito. Onde eu não estou conseguindo ver uma coisa positiva, sorrir, tudo eu reclamo, tudo eu acho ruim. Por que eu tô assim? E aí me veio uma frase do Sartre, que é: o homem está condenado a ser livre. E aí eu fiquei assim, gente, essa frase, que eu tinha me esquecido dessa frase, e ela veio assim: o homem está condenado a ser livre. O que é essa liberdade? E olha a virada de chave, que não foi alguém que veio conversar comigo, porque aí ficava meu pai: calma, minha filha, vamos diminuir o ritmo. Aí eu: diminuir o ritmo? Não tá entendendo! Como é isso? Aí vinha o João: mas Mariana, vamos pensar. Eu não quero, eu já penso demais. Eu tava insuportável. Falei: o homem está condenado a ser livre. Dentro da minha liberdade, eu escolho a forma de enxergar cada coisa. Com certeza. Dentro da minha liberdade, eu escolhi estar grávida. Eu consegui. E agora, o que eu faço a partir disso? Que eu acho que o que ele quis dizer com essa condenação em sermos livres é que, assim, você faz o que é possível, o que é preciso, né? Porque Sim, eu acredito que a liberdade Exatamente. é isso, é você fazer o que é preciso. Não é, eu saio fazendo o que eu quero. Não, eu sou um ser racional e eu faço aquilo que é preciso, e isso eu chamo... Dentro do que você deseja. Dentro do que eu desejo, isso eu chamo de liberdade. Então a minha liberdade está escolhendo reclamar de tudo, da mesma forma como eu posso virar o jogo e escolher, dentro da minha liberdade, a olhar De outra maneira. de outra forma. Falei: a escolha é minha, a liberdade é minha. Então, Mariana, Lamentamos informar. Na hora lamento de mudar o seu informar ponto de vista. que, se você continuar nessa chatice, o problema é seu. É uma escolha sua. Não é do entorno, não é das notícias que você tem visto. Não é do que seu pai está falando, não é do Não é que de nada. seu namorado está falando. É seu. Exato. Te pertence. E foi tão maravilhoso quando eu virei essa chave. Tô te falando que isso aconteceu há algumas semanas. Foi exatamente naquele momento que veio tudo isso. Eu tirei a culpa. Eu comecei a rir de tudo. Voltou a ser você. Eu voltei a ser... A Mariana que você construiu, né? Sim, que eu construí. Esses Não é que eu anos nasci. todos. Não, que você foi construindo. Sim. Agora, a mudança hormonal traz essas ciladas. É isso que eu quero saber. A mudança hormonal traz essas ciladas, com certeza. Não é à toa que você tem nível elevado de ansiedade, sintomas depressivos durante a gravidez. Então, isso ocorre. Mas se você não tiver esse tanto de autoconhecimento, de saber que isso vai ocorrer, que isso é uma mudança bioquímica do seu corpo, que reflete também na bioquímica do seu cérebro, trazendo uma tendência de pensamentos negativos, inseguranças, medos, e quando você tem medo, é instintivo você ficar irritado, como se fosse um bicho acuado. O que um bicho acuado fica? É um som, ele entra em estado de alerta. E ele avança. A irritabilidade é um avanço, entendeu? Coitada da família. É quase um cachorro feroz, rosnando, né? Aqueles cachorrinhos rosnando para você. E isso é tão natural, mas por que você pôde superar?
que você falou, eu estou me desconhecendo. Aí você separa e é necessário o que é o físico, o que é a mente, do que é teu estado de consciência, que eu chamo de Uhum. espírito. Que é tipo assim, eu digo que é um drone, né? Que a gente se vê. Você falou, eu estava me vendo ali, aquela pessoa insuportável. Esse nível de maturidade espiritual e de tomada de consciência que é a tal liberdade. Que te dá liberdade para, tipo assim, peraí, esses pensamentos, apesar de estarem em mim, no meu cérebro, não me representam. Tá chato. E não é porque o João tá chato, não é porque meu pai tá chato, não é porque o cachorro tá chato, a vizinha tá chato, o barulho tá chato. É que eu não estou conectada comigo, com a Sim. pessoa que eu construí. E tem eu acho que é o Marco Aurélio que ele fala, nada acontece ao homem que não seja do homem. Ou seja, nada Uhum. acontece a você que não seja da Mariana Sim. e que não seja da responsabilidade da Mariana transformar. Essa coisa da gente esperar sempre que o outro mude, o mundo mude, Não. vai morrer Vai esperando. morrer Que o esperando. entorno mude. Eu sempre digo assim, para tudo, né? Se eu tenho um problema, tem uma hora que eu tenho que me retirar, qualquer que seja, eu tenho que ficar quieta. Porque por mais que você tenha, sei lá, alguém que vai te ajudar a resolver um problema, um advogado que vai resolver um problema, se a solução não vier de você, não é a solução para você. Porque os outros são intermediários. A tomada de decisão, isso é livre-arbítrio. Uhum. É fazer o que te compete fazer para você. Ninguém pode fazer. O João podia não ficar irritado por você? Seu Não, não. pai poderia ficar? Ninguém. Ninguém pode beber água matando assim a sua sede. Exatamente. A sede é sua. Sempre será. É. E essa liberdade, para mim, está muito relacionada à disciplina. Meu amor, disciplina é liberdade. Que essa disciplina, no meu pensamento, ela está relacionada a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Isso mesmo. Então, se você se desenvolve, você entende a disciplina que você precisa ter para alcançar aquilo que você quer. E, ao ter essa disciplina, você ganha a liberdade de ser quem você deseja ser. Mas isso é uma construção. Construção. Até você falou em felicidade, né? A gente falou em felicidade quando você foi para dentro e falou, filho, eu já sou feliz. Fica tranquilo, né? Se você tiver que vir, venha. Mas assim, felicidade é verbo. Construção do ser humano é verbo. É todo dia. Todo A dia. gente tem que se reler, Todo dia. não é? Ai, Mariana, mas por que você está tão irritada se você tem um autoconhecimento? Meu amor, eu tenho que fazer isso aqui todos os dias. Exatamente. Você acha que não é trabalhoso? O mais tranquilo da vida é você se colocar como vítima numa zona de conforto, deitadinho ali numa cama onde vão passar por você e falar, coitado, vamos deixar Exatamente. essa pessoa aí quietinha? Não, você pode. Eu costumo dizer que o papel de vítima é muito cômodo e confortável. Sim. Só tem um problema, ali nada muda. Nada, não sai do lugar. Nada. A vida vai É passar água ali na parada. tela. É água parada. Água parada dá lodo. Sim. Mas ainda assim é escolha. Mas não tem, porque assim, a gente hoje vive um mundo que eu vejo as pessoas, eu não posso ser feliz porque o país não sei o que lá, eu não posso ser feliz por causa da guerra, não Gente, sei eu o que lá. vejo muito isso, é o tempo inteiro isso. Isso não tira a minha empatia, uma série de sofrimentos. Sim. Mas ainda assim, eu vou ter que tomar conta da minha vida para que ela não pare. E eu possa construir algo. Para depois eu olhar para trás e deixar um legado, que não precisa legado de ser a paz De mundial, a mudar o vacina. mundo. Não, de mudar um ser humano. E talvez você inspire uma só pessoa. Você terá cumprido essa tua missão. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência
em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.